Meus irmãos, toda quarta-feira a gente tem tido uma série de mensagens aqui na Igreja Batista em Araçás, e nesse mês, não só nesse, mas no outro também, nós vamos falar de uma igreja relevante. Ah, mas por que esse tema? Porque a gente vai fazer 40 anos, e se a gente não foi até agora, a gente precisa aprender a ser. Mas nós fomos. A Igreja Batista em Araçás foi uma igreja que se dedicou em muitos momentos ao bairro, foi uma igreja que abriu as portas na época de enchente, enfim. Temos tentado ter algum tipo de relevância de alguma forma. Nós temos que tentar ser uma igreja relevante da forma correta. Só que eu sou um camarada muito bobo. O que aconteceu? Conversando com o pastor Ricardo, eu dei um mole. Conversando com ele, a gente fazendo uma live, a gente está começando um canal com o nome Contraponto Teológico, que você é obrigado a curtir, compartilhar e seguir o canal. Se você não fez isso, saiba que você está em pecado. Então, aí eu conversando com ele, falando algumas palavras complicadas, ele falou: rapaz, isso dá uma mensagem, tem disposição de pregar? Eu, para frente, falou: claro. E foi terrível, porque é um tema que tem muitos textos, mas eu queria pregar num texto só. E eu revirei a Bíblia, e vocês vão saber do que a gente está falando. Porque o cristianismo, a conversa girava em torno mais ou menos disso. O cristianismo é a transformação integral do cidadão. O cidadão que é cristão, ele é transformado por completo por esse ismo, que é o cristianismo. É uma forma de viver, é uma forma de você lidar, é basicamente você começar a viver conforme Jesus Cristo viveu. É mais ou menos isso, um resumo do que é ser cristão. E tem um monte de salmo que relata isso, uma porção de salmo. Como crer, como sentir, como caminhar como um cristão, são informações que são abundantes na Bíblia. Mas nos salmos tem isso demais, e às vezes a gente passa batido por essas informações. Claro que não são só nos salmos, elas estão repletas, recheadas na Bíblia. A palavra de Deus inteira tem essas informações, mas nos salmos tem isso de forma especial, porque o salmo, muitos deles são curtinhos, e tem isso tudo de uma vez. Por isso eu vou convidar os irmãos a lerem comigo o Salmo 100. Salmo de número 100. Rapidinho, os salmos. Então, quando eu leio um salmo, ele está no singular. Aqui eu coloquei no plural, mas é Salmo 100. Aqui está errado, aliás, no slide. Salmo de número 100. Salmo também não tem capítulo. É o Salmo de número 100. Então abre lá sua Bíblia, deixa ela aberta no aplicativo, seja lá onde for, para depois o irmão meditar em casa, para ler de novo esse texto e voltar a ele, que ele traz muitos aprendizados para a gente. Na Nova Versão Internacional, o texto diz bem assim: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem em sua presença com cânticos alegres, reconheçam que Ele é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo, e rebanho de seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças, em seus átrios com louvor, dê-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom, seu amor é leal e eterno, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava falando do cristianismo, e agora eu vou voltar aqui, vou falar do meio evangélico específico. E quando eu falo meio evangélico, eu falo evangélicos, reformados, protestantes, anglicanos, luteranos, pentecostais. Estou colocando isso tudo num bolo de evangélico, tá? Mas nós somos tipos diferentes de evangélicos. Tem igreja que se diz evangélica que não tem nada a ver com a igreja evangélica, aliás. Mas existem muitas igrejas
que são de fato igrejas evangélicas e que se dedicam às escrituras sagradas e são crentes devotos, piedosos e não são batistas especificamente. Algumas igrejas são mais fervorosas, outras igrejas mais voltadas para a doutrina, outras igrejas ligadas a boas obras e ações sociais. Cada um desses pontos tem nome na teologia, que são 3 pilares. Um chama ortodoxia, outro chama ortopatia e outro chama ortopraxia. Foi quando eu disse essas 3 palavras com o miserável do Ricardo que ele falou: nossa, você consegue pregar sobre isso? Eu falei: consigo. Se eu não tivesse pregado, irmão, só ele quer saber que eu arreguei. Mas eu não dou esse gostinho. Esses conceitos são conceitos que sempre apontam para Deus. Sempre apontam para Deus. Todos eles. E quem está certo? Quem é mais ortodoxo? Quem é mais ortopático? Ou quem é mais ortoprático? O tema da nossa mensagem de hoje é uma igreja equilibrada. Uma igreja equilibrada. Por quê? Porque nenhum dos 3 pontos estão errados. Mas os 3 pontos, eles não podem andar sozinhos, como tem andado. Então, nesses 40 anos da Ibara, nossa reflexão é: como sermos uma igreja intencionalmente equilibrada. Não uma igreja equilibrada sem querer, mas uma igreja equilibrada com intenção de ser. A primeira coisa que a gente aprende no nosso texto, que nós lemos no Salmo 100, é a ortopatia. Eu vou explicar para os irmãos, fiquem tranquilos, tá bom? Que é o sentimento correto em relação a Deus. O segundo verso, ele diz para a gente prestar culto ao Senhor com alegria e entrar na presença de Deus com cânticos alegres. A palavra orto significa reto, correto, né? E patos é paixão, mas também pode ser uma doença, né? Tipo patologia, é o estudo de uma doença. E porque existe o pensamento, depois o irmão pesquisa em casa, que a paixão e a doença meio que se assemelham, mas isso é um pensamento, é filosofia. Mas se o irmão se importar, corra atrás disso. Mas enfim, a ortopatia é o sentimento correto em relação ao Deus Todo-Poderoso. Então nós, de acordo com o Salmo, nós temos que cultuar com alegria e cantar alegremente. Mas isso não significa que nós temos que fazer qualquer coisa de qualquer maneira. Porque a presença do Espírito de Deus não transforma a igreja num bando inconsciente. O texto não diz isso. O sentimento correto em relação a Deus é um sentimento que faz com que nós possamos agir de forma intencional no culto. Clamar pela presença do Espírito de Deus e ainda assim, com a presença do Espírito de Deus transbordante, nós termos um culto intencional, não um culto emocional. A gente tem que ser um corpo alegre. O texto nos convida a isso. O Salmo 100 nos convida a ser um corpo alegre. Um corpo de alegria, um corpo que canta, um corpo que vibra, um corpo que cultua de maneira sorridente, um culto feliz. Nós não estamos aqui num luto, nós não estamos aqui por conta, nossa, eu vou lá porque tenho que fazer esse sacrifício a Deus. É o contrário. Nós, como grupo de salvos no Senhor Jesus Cristo, nós estamos alegres. E nós temos que apresentar essa alegria. E essa alegria reverbera na nossa vida. A nossa vida cotidiana, ela parte muito do start da nossa vida em comunidade, nossa vida cristã. Uma vida cristã autêntica, ela reverbera numa vida pública autêntica. Porque você não deixa de ser cristão quando você passa da porta da igreja. Ao contrário, dali para frente você passa a ser um missionário.
Mas aqui o sentimento correto é um sentimento que não pode ser confundido com emoções. Todos nós sentimos emoções por determinadas coisas. Às vezes uma música que você escuta te cerca de nostalgia e isso te dá um arrepio. Ou te faz lembrar da sua esposa, do seu marido. Ou te faz lembrar de um filho, de uma época que você cantava aquela musiquinha qualquer. Uma camisa específica, ela pode fazer com que você tenha alguma sensação. Um cheiro pode te lembrar algo. Isso são emoções que elas são possíveis e plausíveis, mas eu não posso chamar isso de Espírito de Deus. Poxa, pastor, você está dizendo que o Espírito de Deus não vai me emocionar? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a ortopatia é um sentimento que sabe identificar se é Deus ou se sou eu. Quando a gente tem uma vida cristã que tem o sentimento correto em relação a Deus, eu sei quando é Deus que está causando determinados sentimentos em mim. Porque é o Espírito de Deus quem faz. Uma vida ortopática é uma vida que sabe quando é Deus quem está falando. É muito ruim, meus irmãos, quando a gente vê algumas igrejas que se aproveitam de certas emoções e sensações para às vezes roubar o fiel. Porque eles estão se aproveitando de sentimentos que são fáceis quando há um profissional que tem a habilidade de poder despertar aquele sentimento em você. É muito fácil te enganar se você não sabe se é o Espírito de Deus que está agindo e te pedindo uma oferta que seja. Nós somos uma igreja, nós temos um momento de dízimos e ofertas aqui. E é bênção, porque o sustento desta casa, o sustento dessas paredes, essa luz que está ligada, o ar-condicionado que está ligado, as cadeiras que nós estamos sentados, as nossas salas de escola bíblica dominical, a van que vai buscar as pessoas com um pouco mais de dificuldade de mobilidade, isso tudo é pago com recurso financeiro, isso não é mágica. Então as nossas contribuições nos ajudam a avançar também como reino, as nossas cestas básicas que distribuímos, enfim, nós precisamos disso. Mas nós não precisamos apelar. E aqui não acontece. Não precisamos apelar. Nós não precisamos falar assim, o Espírito de Deus está pedindo para você uma oferta X. Não, Deus vai tocar no seu coração e o irmão faz com amor e com alegria. Porque é assim que é a oferta que vale. Ou qualquer outra coisa. A coação pelo sentimento, ela está errada, mas você, crente no Senhor Jesus Cristo, precisa ter uma vida ortopática, entendendo qual é o sentimento que vem de Deus. Qual é esse sentimento? Quando é o Espírito de Deus que está falando com você, quando é o próprio Senhor quem está te conduzindo a uma ação. Mesmo que essa ação passe por uma mensagem, por um cântico ou por um abraço. Os cânticos, eles são muito bem entoados e precisa ser feito mesmo com carinho. E muitos deles nos emocionam, mas aqui nós temos um culto. As mensagens, pode ser que muitas vezes essas mensagens toquem o seu coração de alguma forma e você se emocione com essa mensagem. Mas por favor, não se emocione comigo, não se emocione com... O Gessi canta pra caramba, o Gessi e a Mari cantando junto irrita. Já cansei de falar isso. Gessi e a Mari junto, tinha que ser uma parada assim, ó, não vale. Todo mundo que escuta esse casal cantando se emociona pela habilidade vocal deles. Isso é óbvio. E Deus pode usá-los para que essa emoção não seja simplesmente pela beleza de um conjunto de vozes, mas pelo Espírito de Deus que fala com você por conta desse movimento. Uma coisa não impede a outra. As duas emoções podem caminhar juntos. Mas por favor, meu irmão, entenda quando é Deus que está falando com você. E não seja enganado por nenhum tipo de charlatão.
O segundo ponto que o texto nos ensina é exatamente a ortodoxia, que é a doutrina correta em relação a Deus. E a ortodoxia nos ajuda. Se a gente for colocar qual é o principal, eu diria que a ortodoxia, ela abraça todas as outras duas ideias. O verso 3, ele diz: reconheçamos que o Senhor é nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Como que eu vou reconhecer quem é Deus? Como eu disse, orto significa correto, doxe é glória, mas também é correto. Então veja bem, a glória correta. Eu tenho que saber como dar glórias a Deus de forma correta. Mas para isso eu preciso saber quem é Deus. E eu só consigo fazer isso se eu me dedicar aos estudos das Escrituras Sagradas. Nós, como Igreja Batista em Araçás, que chegaremos aos 40 anos em breve, avançaremos por mais 40 anos, até o dia em que o Senhor nos parar com sua vinda, nós precisamos ser uma igreja dedicada ao texto, dedicada ao livro, aos estudos do texto, à verdade registrada no livro do Deus Todo-Poderoso, na Bíblia Sagrada, que nos conta a história da redenção humana, que nos conta como que esse Deus Todo-Poderoso teve misericórdia de nós, prometeu um Salvador, enviou o Salvador, que morreu para nos salvar. Uma igreja que caminha para mais 40 anos, precisa estar dedicada ao texto, porque é o texto que nos defende, é o texto que faz com que nós não sejamos levados por ventos de doutrina, é o texto que nos faz ser cristãos mais maduros, é o texto que nos ajuda a ter a verdadeira compreensão do que é de fato o Evangelho, a não sermos enganados, a não sermos tripudiados, e a saber responder a todo aquele que nos vier para pedir a razão da esperança que está no nosso coração, como está em 1 Pedro 3,15. Mas também nos fará lembrar das coisas que nós estudamos e aprendemos, como Jesus diz para os apóstolos, porque o Espírito de Deus nos ajudará nesse dia. Porque sem o texto, o que eu tenho é eu acho. Se eu não souber o texto, quando alguém vier a mim, eu não sei nem se essa pessoa está falando de fato o que está no texto. Mas temos que ser como os irmãos de Bereia, que no momento em que Paulo levou a mensagem, eles verificaram nas Escrituras para saber se tudo aquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo batia com o que o texto apresentava. Irmão, não estou falando por você, mas eu sou um pouquinho menor que Paulo. Um pouquinho assim, contando milhas. Eu sou uma dezena de milhas menor do que Paulo. Confira no texto todas as vezes que vocês ouvirem alguém falando de Jesus. Isso não é pecado, isso é prudência. Volte ao texto, leia de novo, se informe um pouco mais. Não é pecado voltar ao texto em casa, e não é pecado se você falar assim: pastor Cício, você errou aqui. Uai, isso pode acontecer como isso acontece. Eu mesmo vejo mensagem minha depois para ver as bobagens que eu falei assim: isso aqui eu tenho que consertar na próxima. Aí eu volto e conserto. Eu não falo: gente, errei lá, mas eu venho e acerto a informação. É óbvio. É óbvio. E o irmão precisa ser não só um irmão que sabe qual é o sentimento correto em relação a Deus, um irmão que é ortopático, mas também um irmão ortodoxo. O irmão que sabe que é povo de Deus, sabe que é ovelha do rebanho de Deus, e sabe quem é o Senhor, sabe quem é Deus, sabe por que é desse rebanho. Irmãos, leiam a nossa declaração doutrinária dos batistas, leia, ela está gratuita no site da Convenção Batista do Brasil. Leia a nossa declaração doutrinária, você vai ver e falar assim: nossa, isso aqui, eu concordo.
Massa, legal. Leia a nossa declaração doutrinária. Saiba onde você está congregando. Conheça a igreja que você vem sentar para ouvir o culto e cantar louvores e ouvir a mensagem. Saiba como funciona o local onde você congrega. Teremos aqui no domingo, teremos aqui um momento que você precisa vir. Domingo de manhã, todos os membros dessa igreja precisam estar aqui. Nós temos coisas a acertar, e como batistas, nós votamos. Como batistas, nós temos alguma forma de resolver alguns problemas, temos a assembleia. É chato, pastor, mas meu irmão, é chato mesmo. Mas glórias a Deus por essa chatice, porque essa chatice, ela aponta para a lisura. Irmãos, sejam ortodoxos, conheça a igreja que você frequenta, conheça a doutrina que você diz que segue, e saiba porque tem um monte de igreja com o nome de batista aí que não é batista, por exemplo. Também temos, irmãos, uma igreja que faz a ortopraxia, que é a prática correta em relação a Deus. E aqui é muito bom a gente falar, porque a prática correta em relação a Deus parece ser o mais difícil. E quando uma igreja atua de forma prática em relação a Deus e prática em relação aos outros, a gente tende a dizer que isso é uma maneira política de agir, e não é. Isso é Bíblia. Agir em relação ao irmão é Bíblia, isso não é política. Você olhar alguém que está necessitado e estender a mão, isso é Bíblia. Isso não é um discurso político, ideológico. Você ir até o necessitado e participar daquela miséria ali, isso não é política, isso é Bíblia. Então uma igreja ortopática é uma igreja que tem uma ação correta em relação a Deus. E quando eu ajo corretamente em relação a Deus, automaticamente eu reconheço a imagem de Deus no meu irmão. E também ajo corretamente em relação ao outro, seja ele quem for. A Bíblia diz que a vingança não é nossa, a vingança é do Senhor. Então eu não tenho que me preocupar. Eu tenho que orar pelas pessoas que são boas e orar pelas pessoas que são ruins. Eu tenho que orar pelo fulano de tal candidato a presidente e pelo outro fulano de tal candidato a presidente. O que eu faço são práticas corretas em relação a Deus. Por exemplo, aqui no verso 4 fala de ação de graça, de louvor e de bem dizer o nome do Senhor. Mas eu não posso esquecer que Deus criou a humanidade como imagem e semelhança dEle. Não estou falando de corpo, não estou falando de dedo, não estou falando de orelha, não estou falando da cor dos olhos. Porque se for assim, alguém é imagem e alguém não é. Não estou falando disso, estou falando que a humanidade, seja lá como é você, meu irmão, você é a imagem e semelhança de Deus, só que quem está do seu lado também é. E se você tem a prática correta em relação a Deus, você também vai ter a prática correta em relação àquele que o Pai colocou como representante dele nessa terra. Porque isso é ser a imagem de Deus, o representante legal. Porque é a imagem de Deus que deu nome para os bichos, é a imagem de Deus que cultivava a terra, é a imagem de Deus que cuidava da terra, é a imagem de Deus que controlava com a palavra domínio. Então essa pessoa que domina a terra, ela é a imagem de Deus. E quem é essa pessoa? Sou eu? Também. Somos nós. Somos a imagem do Deus Todo-Poderoso. E a prática correta em relação à imagem do Deus Todo-Poderoso é a prática correta. É correto. É corretíssimo. Quando a gente ajoelha aos pés do Senhor e adora o Deus Todo-Poderoso da forma correta, isso é uma prática correta em relação a Deus. Mas quando a gente também mostra a nossa fé com nossas obras, isso também é a prática correta em relação a Deus. Porque a Bíblia, ela não é ou tudo ou nada em muitos momentos. Em muitos momentos a Bíblia fala, é isso e isso aqui também. Você precisa adorar ao Deus Todo-Poderoso de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo entendimento. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo entendimento. E ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então você tem que amar a Deus, você tem que se amar para você amar o outro.
Porque se eu me odeio, como é que eu vou amar outra pessoa como eu me amo, se eu me odeio? Então, se amar também faz parte da prática correta em relação a Deus. E muitas pessoas ultimamente têm se odiado, têm olhado para si e têm se detestado, e querem mudar o que tem em si, para se tornar aquilo que não são. Essas pessoas têm se odiado. O que é que nós temos que fazer em relação a elas? Orar e ter misericórdia. Clamar a Deus para que aquele sofrimento passe. Diz que a melhor queda que um ser humano pode tomar é o cair em si. Nós temos que orar para que essas pessoas que se odeiam caiam em si e se amem. Se amem. Nós como igreja, nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo entendimento. Nós precisamos nos amar para amar o próximo como nós nos amamos. Essa é a prática correta em relação a Deus, segundo a palavra de Deus, segundo as Sagradas Escrituras. Isso é o texto bíblico, é o texto sagrado que nos pede. Nós como Igreja Batista em Araçás, nós temos que ser uma igreja firmada nesses 3 pilares. Uma igreja que medita nas Sagradas Escrituras, uma igreja que sente o Espírito de Deus de forma verdadeira, e uma igreja que age em relação a Deus com toda a força. Os 3 pontos estão certos. Nós não temos que ser ou uma igreja fervorosa, ou uma igreja catedrática, ou uma igreja de ação social. Não é um ou outro. Uma igreja completa. É uma igreja que tem sentimento, doutrina e prática. Essa é uma igreja equilibrada. Uma igreja com sentimento verdadeiro em relação a Deus. Sentimento correto em relação a Deus. Uma igreja que também tem a doutrina bem estabelecida em relação à mensagem do Deus Todo-Poderoso, sem desvios do Evangelho. Uma igreja que pratica esse Evangelho da maneira correta em relação a Deus, em relação ao outro. Uma igreja equilibrada, ela é solene em relação a Deus, reconhece a majestade do Altíssimo, sabe que doutrina, prática e piedade andam juntas, não tem como ser separado. Irmãos, eu não estou corrigindo a Igreja Batista em Araçás, porque ela já demonstrou isso. Na verdade, nós não podemos perder isso. Nós não podemos perder isso. Nessa próxima caminhada de 40 anos, sabe-se lá como Deus vai mexer suas peças. Os que chegam precisam ser abraçados por essa ideia, por esse tripé maravilhoso de doutrina, prática e sentimento correto. A reflexão dessa noite é para que a gente continue ainda mais firme nesse tripé, nesses 3 pilares, porque foi assim que Cristo caminhou aqui nessa terra. Cristo caminhou nessa terra com ortodoxia, ortopraxia e ortopatia. Jesus é nosso exemplo maior, e é seguindo o exemplo dele que nós temos que caminhar. Jesus, ele foi completo nisso. Meu convite a você, meu irmão, seja completo também, e ajude essa igreja a continuar caminhando. Vamos ficar de pé. Vamos orar a esse Deus Todo-Poderoso para que Ele nos complete. Orar para que a gente tenha mais saudade das Escrituras. Orar para que a gente sinta a presença do Espírito de Deus. Pastor, mas nós somos batista. Pode. Batista pode sentir a presença do Espírito Santo, tá bom? Pode. E para que a gente avance em relação ao Evangelho, com a prática correta em relação ao Senhor. Curve suas cabeças, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui foi apresentada a Tua Palavra, aqui nós lemos o texto sagrado, nós entendemos que o Senhor é santo. Pai, nos ajude
A Igreja Batista em Araçás veio 40 anos nesse bairro, trabalhando, apresentando a mensagem do Evangelho, vivendo essa mensagem do Evangelho, praticando o Evangelho e levando, Pai, a Tua mensagem a todo aquele que tem ouvido. Quantas pessoas decidiram por Cristo aqui, Deus? Teu Espírito foi lá e convenceu a forma correta de sentir. Quantas mensagens foram pregadas aqui, Pai? Texto lido, texto explicado, texto aplicado. Uma igreja ortodoxa, Pai, muito obrigado. Pai, quantas pessoas chegaram aqui sem ter o que comer, e essa igreja teve um pão para dar. Quantas pessoas ficaram desabrigadas, Pai, numa enchente, puderam dormir aqui, puderam colocar suas barracas aqui no nosso quintal, e as portas dessa igreja estiveram abertas. Essa igreja que tem uma ortopatia correta. Pai, ajuda a liderança dessa igreja a continuar. Dê força, Pai. Dê força ao pastor Flávio, pastor titular dessa igreja, e sua família, para que eles continuem avançando, porque não é fácil, Deus. Uma igreja que caminha corretamente, ela se torna alvo da inveja, das setas do maligno. Mas nós, pelo poder que há no sangue de Jesus, repreendemos todo o mal contra a vida do nosso pastor, contra a vida da liderança dessa igreja, contra a vida dos irmãos. Pai, clamamos para que o Senhor nos dê força, mas também clamamos para que o Senhor nos dê paz, que a gente continue a levar a verdadeira mensagem de esperança do Evangelho a todos aqueles que estiverem ao nosso redor, e que a graça soberana de Jesus, o amor do Pai e as doces e eternas consolações do Espírito de Deus esteja com todo o povo de Deus que está espalhado por todo esse planeta, não só hoje, mas até que Ele venha. Amém.